Seja bem-vinda e bem-vindo ao podcast do Lar Montessori. A gente, no episódio de hoje, vai conversar sobre a mente absorvente. A mente absorvente é o segundo item do nosso dicionário de termos em Montessori, mas é o primeiro item se a gente for pensar no que é mais importante a gente entender para entender Montessori. A Maria Montessori tem um livro que leva esse título, né? Em português ele se chama A Mente da Criança, que é a tradução direta do italiano, no italiano também é A Mente da Criança, mas esse livro foi traduzido para várias línguas como A Mente Absorvente. E ele teve inclusive esse título em língua portuguesa durante muitos anos. A edição nova é que vem como A Mente da Criança, mas a edição de 1965, se eu não me engano, vinha como Mente Absorvente e ficou tendo esse título por muito tempo, que é um título justo, porque a mente da criança, como descrita pela Maria Montessori nesse livro, quer dizer, quando ela olha para os primeiros 6 anos de vida da criança, é a mente absorvente. E a mente absorvente é um milagrinho em termos de capacidade de formação e transformação. Nunca mais, na vida humana, depois dos primeiros 6 anos de idade, nunca mais nós vamos ter uma mente tão capaz de transformação. Que não quer dizer que a gente não seja capaz de transformação mais tarde, a gente é. Mas nos primeiros 6 anos de vida, essa capacidade de transformação é total, é tremenda. E isso se deve a uma característica do cérebro humano que está especialmente presente nos primeiros anos de vida da criança. Essa característica se chama plasticidade. A plasticidade cerebral é a capacidade que o cérebro tem de se transformar diante de novos estímulos, diante de novas experiências. Então, conforme a criança vive a vida dela, experiencia a vida dela, esse cérebro que acabou de nascer vai se transformando para se adaptar a esse novo ambiente. Se você ainda não ouviu o nosso episódio sobre adaptação lá no Spotify ou no YouTube, vai ouvir, vale a pena. Nós temos um episódio só sobre o termo adaptação e o que isso quer dizer nos primeiros anos de vida da criança. A mente absorvente anda para e passo, anda de mãos dadas com toda a questão da adaptação, porque é por causa da mente absorvente, por causa do funcionamento da mente absorvente, que a criança é capaz de se adaptar ao mundo. E então, qual é esse funcionamento? Para vocês que estão assistindo no YouTube, o episódio é um tiquinho mais longo do que lá no Spotify. Porque no Spotify eu gravo esse podcast em segmentos. Então, eu paro e volto a gravação algumas vezes, e aí no Spotify ele é menorzinho. Aqui ele é um pouquinho mais longo. Em termos de informação é exatamente a mesma coisa, tá bom? A gente só tem uns intervalinhos a mais aqui no YouTube, diferente do que a gente tem lá no Spotify. O funcionamento da mente absorvente tem a ver, então, com o funcionamento do cérebro da criança. Na verdade, a Montessori chama de mente absorvente aquilo que nós chamamos de plasticidade cerebral. Por que que ela não usa esse termo? Porque na época dela não se tinha as informações que a gente tem hoje sobre o cérebro humano e o conhecimento que se tem hoje sobre o cérebro humano. Então, a Montessori conseguia observar o comportamento das crianças, mas não conseguia observar o cérebro das crianças. Ela não tinha a ressonância magnética, por exemplo, que a gente tem hoje, que permite ver um monte de coisa que não dava para ver antes dos exames por ressonância magnética, né, no cérebro da criança pequena. Então, a Montessori só conseguia observar o comportamento. E observando somente o comportamento, ela não chamava de cérebro, ela chamava de mente, que
que é a metáfora que a gente usa, a palavra metafórica que a gente usa para descrever o que acontece no cérebro quando a gente não consegue ver o que está acontecendo dentro do cérebro ou quando a gente não consegue entender o que está acontecendo dentro do cérebro. A Montessori conseguia entender. Ela entendia que a mente da criança estava absorvendo o mundo ao redor da criança. Quando eu falo em absorção, talvez você pense numa esponja absorvendo, sugando, né? E a gente fala muito que a mente da criança pequena é como uma esponja. Mas eu gostaria que você fizesse um exercício e não pensasse na esponja da pia. Não pensasse naquela esponja de lavar louça. Aquela esponja de lavar louça não é viva. Aquela esponja de lavar louça depende de você apertar a esponja ou colocar a esponja em algum lugar para que ela absorva aquilo. Por outro lado, nós temos uma outra esponja, a esponja do mar, que é um bichinho, que é um ser vivo. E essa esponja é capaz de absorver espontaneamente, autonomamente, o ambiente ao seu redor, né? A esponja do mar absorve a água do mar para se alimentar e ela vai então captar os nutrientes dessa água do mar e ela vai absorver isso e ela vai transformar isso e ela vai se construir a partir daí. Tem esponjas do mar que são enormes, né? A maior esponja do mar do mundo é do tamanho de uma Kombi, né? Então, é um ser vivo, na verdade, é um aglomerado de minúsculos seres vivos que pode ficar muito grande e cresce desse jeito, absorvendo a água do mar e os nutrientes da água do mar. Ninguém precisa pegar a esponja do mar e colocar em algum lugar para que ela comece a absorver as coisas. Ninguém precisa apertar uma esponja do mar para que então ela absorva a água. A esponja do mar, só porque ela está ali, é da natureza dela, ela começa a absorver a água ao redor. Ela sabe que ela depende daquela absorção para sobreviver. E a criança pequena é exatamente igual. A gente não precisa hiperestimular essa criança. A gente não precisa forçar contextos para que a criança absorva o mundo ao seu redor. Ela já absorve espontaneamente. Enquanto ela está deitadinha lá numa almofada do lado da gente, enquanto ela é bem bebezinha, enquanto a gente está balançando com ela numa rede, enquanto a gente está com ela no sling pendurada no corpo da gente, andando pela rua, quando a gente vai com ela ao mercado, à feira, à farmácia, à praça, ao parque, a rua, ela está absorvendo o tempo todo. Quando a gente conversa com o vizinho, quando a gente conversa com o vendedor da feira, quando a gente fala com alguém que mora na mesma casa que a gente, um cônjuge ou um irmão mais velho dessa criança, ou se ela está na escola enquanto dois professores conversam, ou quando o professor fala com uma criança mais velha, ou quando a gente está no parquinho, ela está absorvendo o tempo todo e ela absorve qualquer coisa. A gente vai usar como um exemplo, para a gente entender esse processo de absorção, o processo de absorção da linguagem. E aí uma outra pausazinha na gravação, a gente retoma agora. Então, como é que funciona o processo de absorção da linguagem? A criança está lá, vivendo no mundo. Ela escuta pessoas falando ao redor dela. E porque ela escuta pessoas falando, ela vai absorvendo, ela vai chupando essas palavras, incorporando essas palavras à sua mente. O que isso quer dizer do ponto de vista do cérebro é que vão se criando sinapses. Sinapses são as ligações entre os neurônios do cérebro humano. A gente nasce com um número de neurônios razoavelmente próximo ao número de neurônios que nós teremos na idade adulta. O número de neurônios não muda muito. Neurônios são células, são minúsculas células que formam o cérebro humano. E o número de neurônios que a gente tem no nascimento e o número de neurônios que a gente vai ter na idade adulta é diferente, aumenta, mas não aumenta assim de uma forma assustadora e assombrosa. Entretanto, as sinapses, que são as
conexões entre os neurônios aumentam de forma assombrosa. Para você ter uma ideia, quando uma criança nasce, ela tem aproximadamente 2.500 ligações no cérebro dela para cada neurônio, né? 2.500 conexões para cada neurônio. Quando essa mesma criança está lá com 2, 3 anos de idade, esse número aumenta para 15.000 conexões por neurônio. A gente está falando de um aumento de 6 vezes, né? Então é um salto tremendo que essa criança dá em termos de compreensão do mundo. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas memórias, tudo aquilo que a gente entende e não entende do mundo ao nosso redor é sinapse no nosso cérebro. Tudo aquilo que eu sou capaz de pensar, de sentir, de lembrar, de desejar, de prever, tudo isso é sinapse no cérebro. A criança nasce com lá suas 2.500 conexões por neurônio, ela vai ter 15.000 quando tem ali 2, 3 anos de idade. Esse número vai chegar num pico, vamos dizer, lá perto dos 8 anos de idade, né? E depois dá uma reduzidinha, porque a criança deixa de usar algumas conexões, então reduz um pouquinho e tal. Mas nos primeiros anos de vida você tem uma verdadeira explosão de conexões conforme a criança é exposta à realidade. Conforme ela é exposta, a gente fala estímulo, mas não é o estímulo da gente balançando o brinquedinho na frente da cara dela. É o estímulo de estar em contato com o mundo real. Conforme ela escuta a palavra vermelho, aí ela escuta a palavra água, aí ela escuta a palavra parede, aí ela escuta bom dia. Essas palavras vão ali participando, então, do cérebro dela, da compreensão linguística dela e começam a se conectar com experiências. Então, ela escuta bom dia, ela vê um sorriso na cara da mãe dela, no rosto da mãe dela, e ela recebe um beijo e aí um toque humano. Então, bom dia parece uma coisa importante, parece uma frasezinha importante e fica ligado, essa frasezinha fica ligada a coisas boas. Então, quando alguém diz bom dia, essa criança talvez sorria, ela talvez se anime. Por quê? Porque várias e várias e várias vezes bom dia foi o início do contato humano dela naquele dia. O início do abraço, um sorriso, um beijo na testa. Então, bom dia torna-se um termo, um sintagma é o termo linguístico, né? Um conjuntinho de palavras que tem um sentido muito bom para ela, né? E isso vai acontecer com várias palavras. Ela escuta água e aí ela recebe água para beber. E aí tem uma conexão. Ela escuta eu te amo e ela recebe um carinho. Tem uma conexão. A gente pergunta para ela, você quer mamar? Ou você quer tetê, depende da família dessa criança, e aí ela mama. Tem uma conexão disso com comida. E então as conexões entre palavras e situações vão se construindo, vão se formando, vão formando sentidos. Aos poucos, além de haver sentidos ligados a palavras, a criança vai percebendo sentidos ligados a frases. Tudo isso é o cérebro dela fazendo conexões. Agora veja só, digamos que ela conecte, por exemplo, no cérebro dela, a palavra água ao copo, né? Ao copinho que ela usa para beber água, ou que dão para ela beber água. Ela pode achar por um tempo que água significa o copinho e não a coisa dentro do copinho. Com o tempo, ela vai descobrir que a água significa a coisa dentro do copinho e que o copinho se chama copo ou copinho, né? E por causa disso, as sinapses vão se modificando. Conforme ela compreende qual é a conexão verdadeira de água com o sentido verdadeiro de água, aquela outra conexão que ela tinha feito de água com o copo desaparece. E permanece só a conexão que realmente funciona. Eu vou dar um exemplo da minha vida para vocês.
Quando eu era criança, eu não sabia a diferença entre livro e caderno. As duas palavras significavam mais ou menos a mesma coisa para mim. Eu não sabia que livro era a coisa que tem coisas escritas e o caderno era a coisa que tem páginas em branco. Eu não tinha essa diferença na minha cabeça. Então, esses dois sentidos, essas duas palavras, ficavam confundidas na minha cabeça. Só depois de um tempo, conforme eu fui vivendo, experienciando o mundo, é que foi ficando evidente para mim que eram palavras diferentes para coisas diferentes. A mente da criança pequena é faminta. Ela busca absorver de tudo o tempo todo. Eu dei o exemplo da linguagem porque ele é mais fácil, mas a gente pode pensar em socialização, em emoções humanas, em circunstâncias. Então, uma criança que vive em um ambiente tranquilo vai se adaptar a esse ambiente tranquilo porque a mente dela vai absorver as características de convivência, as características emocionais de socialização de um ambiente tranquilo. E o que acontece com a mente da criança, a mente absorvente, é que ela funciona em 4 etapas. A primeira etapa é que a criança observa o ambiente. Ela está ali nunca de forma passiva, sempre de forma ativa. Ela está parada, mesmo quando ela é um bebezinho, mas ela está parada atenta. Ela está parada observando, percebendo quais são as coisas que se repetem, quais são as coisas que parecem importantes. Quais são as coisas que chamam muito a atenção de todo mundo em volta? Ela está ali observando. Nesse processo de observação, ela absorve. E esse é a segunda etapa do funcionamento da mente absorvente, a absorção. O processo de absorção é caótico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a criança não absorve as palavras em ordem, ela não absorve sentimentos em ordem, ela não absorve experiências em ordem, ela vai vivendo e vai absorvendo de forma desorganizada. Mas daí, depois que ela absorve um monte de coisas, sobretudo quando ela vai dormir, o cérebro dela organiza tudo aquilo que foi absorvido. Então, você repara, por exemplo, que muitas vezes uma criança acorda com uma habilidade que ela não tinha no dia anterior. Ela acorda com uma palavra que ela não tinha no dia anterior. Ela acorda e no café da manhã ela fala uma coisa que mostra que ela entendeu alguma coisa que ela não tinha entendido no dia anterior. Tudo isso acontece porque durante o sono, o cérebro da criança organizou as coisas que foram absorvidas no dia anterior. E por fim, a criança pega aquilo que ela organizou dentro da mente dela e ela começa a agir no mundo de acordo com aquela organização interior. Aí tem um detalhe importante sobre essa organização interior para a gente conversar agora. Esse detalhe é que fora da criança existe um mundo, existe um planeta onde a criança está inserida. Existe uma família, existe uma escola, existe um contexto dentro do qual esta criança está inserida. Ela habita esse contexto. Mas a criança, por sua vez, absorve este contexto e cria uma reprodução deste contexto dentro da sua própria mente. Gabriel, essa foi difícil. Então vamos lá. Assim, ó. Existe um mundo fora da gente, existe um mundo que a gente absorve e, portanto, esse mundo está dentro da gente. Eu e você podemos assistir ao mesmo filme, ou ao mesmo show, ou ao mesmo concerto. E quando a gente sair deste filme, deste show, deste concerto, ou da mesma aula, ou da mesma palestra, a gente vai lembrar de coisas diferentes. Aquela palestra, dentro da minha cabeça, tem determinadas características, frases que eu me lembro, conexões que eu estabeleci.
Na sua cabeça são outras palavras, outras frases, outros aprendizados, outras conexões. Nós dois podemos fazer parte da mesma família ou da mesma empresa. E quando eu descrevo essa empresa, eu digo, é um lugar muito bom de se trabalhar. O pessoal é um tanto competitivo, por exemplo, mas também existe ali um apoio para que você se desenvolva, para que você consiga aprender mais e etc. e tal. E você talvez diga, é um lugar para se trabalhar que paga bem, mas eles são assim extremamente exigentes, é exaustivo mesmo, porque se você não faz A, B ou C, você leva uma bronca e as pessoas são muito competitivas lá dentro. A gente pode viver a mesma experiência e ter mundos interiores diferentes, porque a gente organiza de forma diferente a mesma experiência. Isso nós adultos, né? E isso tem a ver com o mundo interior que a gente organizou quando a gente era criança. Eu vou dar um exemplo prático disso de novo. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse algumas vezes em entrevistas, o mundo é um lugar horrível. Ele disse isso algumas vezes, o mundo é um lugar horrível. O Donald Trump foi um menino que apanhou de um pai alcoólatra por muito tempo. E então ele formou dentro dele uma imagem do mundo como um lugar arriscado, perigoso, onde não é possível se sentir seguro, né? Um mundo, portanto, que é horrível. Esse mundo interior não é o mundo exterior, não é que o mundo seja horrível, é que aquela pessoa, por causa daquelas experiências de infância, formou dentro de si uma reprodução do mundo como um lugar horrível. Só que esse mundo interior é carregado com o ser humano por toda a vida e vai impactar a forma como esse ser humano enxerga, compreende e age no mundo pelo resto da vida. Pelo resto da vida, há uma tendência de que ele enxergue, compreenda e haja no mundo como se o mundo fosse, de fato, um lugar horrível. Uma outra pessoa que ache que o mundo é um lugar maravilhoso, generoso, onde tudo sempre dá certo no final, pode ter uma outra visão de mundo na idade adulta, uma outra compreensão de acontecimentos na idade adulta e uma forma de agir radicalmente diferente. Não quer dizer que o mundo seja mesmo um lugar onde tudo dá certo no final, e não quer dizer que o mundo seja, de fato, um lugar horrível. O que é importante é a gente entender que as experiências que a gente tem na infância formam um mundo interior, organizam-se dentro da mente como um mundo interior. E a gente acredita que o mundo exterior é aquele mundo interior que nós absorvemos, e a gente age no mundo a partir disso. Por isso é tão importante que na primeira infância a criança tenha experiências de segurança no mundo, para que ela haja no mundo de forma segura, acreditando que o mundo é seguro e que ela pode agir ali de forma ousada e corajosa, por exemplo. Também é importante que a gente entenda que esse processo está acontecendo na mente da criança. Ela está organizando o mundo dentro de si. E por conta disso, em um dia ela pode se comportar de um jeito mais assim, e no outro dia de um jeito mais assado. Porque conforme esse mundo interior dela vai se organizando, a forma dela de agir no mundo também vai se transformando. Num próximo episódio desse podcast, em um próximo episódio desse podcast, a gente vai falar sobre períodos sensíveis. E quando a gente falar sobre períodos sensíveis, a gente vai entender que em cada momento do desenvolvimento da criança, ali nos 3 a 6 primeiros anos de vida, ela vai absorvendo e experienciando com maior foco aspectos diferentes da realidade, né? Ela observa, absorve, organiza e age.
Esse processo é cíclico, acontece todos os dias. É importante que a criança tenha experiências no mundo, é importante que a criança durma bem e, claro, é importante que essa criança tenha experiências seguras. Uma criança que é submetida à guerra, à fome, à miséria, à insegurança alimentar e de moradia, à violência, seja qual for a forma dessa violência, desde o preconceito, por exemplo, de raça, classe ou gênero, até a violência verbal, física ou sexual. Toda forma de violência e opressão também é absorvida pela criança pequena e incorporada naquele mundo interior que ela está construindo. A Montessori nos dizia que não existe problema social mais universal do que a opressão da criança. Se você quiser entender bem essa questão da opressão da criança em Montessori, o livro A Formação do Homem é maravilhoso. Tem um início ali que é muito bom para essa compreensão. E se você quiser uma obra de literatura que fale sobre a opressão da criança, o livro Deus Ajude Esta Criança, da Toni Morrison, é um livro de ficção espetacular que vai tratar de forma romanceada, narrativa, dessa mesma questão, da opressão da criança. No caso da Toni Morrison, é a opressão de uma criança que é uma menina negra. Então, são várias camadas de opressão que vão se sobrepor e funcionar aí de forma conjunta, né, para a formação do mundo interior dessa menina, e ela acompanha essa menina até a idade adulta. Então a gente vê os efeitos desse mundo interior absorvido sendo reproduzidos até a idade adulta. É um livro maravilhoso para entender os efeitos da opressão absorvidos pela mente absorvente da criança pequena. Se você quiser entender melhor a mente absorvente, leia ali os 5 a 7 primeiros capítulos do livro A Mente da Criança, da Maria Montessori. Tá bom? Agora eu vou com vocês para um breve anúncio de um curso do Lar Montessori e em seguida nós vamos responder uma pergunta sobre um episódio anterior aqui do podcast do Lar Montessori. Tá bom? Vamos lá. Eu quero te contar que nós estamos ainda, e por mais uns poucos dias, com inscrições abertas para a formação de educadores assistentes do Lar Montessori e o programa de estudos em rede no método Montessori. São os dois maiores cursos do Lar Montessori, os dois cursos mais profundos. A formação de educadores assistentes dura 6 meses. Desculpa pelo barulho aqui no fundo. A formação de educadores assistentes dura 6 meses e o programa de estudos em rede dura 1 ano e meio. São estudos aprofundados sobre o método Montessori que vão te habilitar a trabalhar na prática, na sala de aula ou em qualquer outro contexto, usando as ferramentas, as teorias, descobertas e as técnicas do método Montessori. Dá uma olhada na descrição, onde você estiver, no YouTube ou no Spotify, para saber muito mais e para se inscrever, tá bom? E agora nós vamos para a resposta da pergunta. Eu vou deixar você ouvir a pergunta aqui no YouTube primeiro, tá bom? Eu vou colocar bem alto o volume do meu computador para você escutar a pergunta de onde você está aí no meu celular. Escuta só. Olá, Gabriel. Gosto muito do seu podcast, estou aprendendo muito. E eu tenho uma pergunta sobre o episódio da criança entusiasmada. Onde você coloca que devemos oferecer algo para a criança quando ela não solicita, como uma massagem ou um suco, por exemplo. A minha dúvida é se essa atenção, a criança não acaba se tornando dependente da atenção no futuro e pode vir a ficar frustrada se não receber. Certo? Então, muito obrigada pela oportunidade e um abraço. Agora eu vou gravar o anúncio dessa pergunta no podcast do Spotify. Nós vamos escutar agora a pergunta da Ellen, que
traz uma questão muito interessante sobre o impacto de dar atenção para a criança. Se dar muita atenção para a criança pode, de alguma maneira, fazer mal. Vamos escutar a pergunta. Você que está no YouTube já escutou a pergunta. Então, nós vamos agora para a resposta. A questão da atenção, Ellen, é muito importante e obrigado pela sua pergunta. E eu quero colocar essa resposta dentro do contexto em que a pergunta foi feita. O contexto é o seguinte: às vezes uma criança demanda muita atenção, ela nos pede atenção o tempo todo. Quando uma criança nos pede atenção o tempo todo, isso muitas vezes quer dizer que ela não está recebendo atenção espontaneamente. Pensa na tua relação com um outro adulto, um adulto amado, um cônjuge, ou às vezes uma irmã, ou alguém que você ame e com quem você tenha muita convivência. Quando você desaparece, quando você para de dar atenção para aquela relação, em algum momento alguém pede aquela atenção. Alguém chega lá e diz, vamos a tal lugar hoje? Ou então, nossa, como você está quieta? Ou então, nossa, você sumiu, tá tudo bem? De alguma maneira, esse adulto vem até você dizer, escuta, eu percebi que aquela atenção desapareceu. Eu estou querendo aquela atenção. Tá tudo bem? O que foi que houve? Etc e tal, né? A criança pequena não tem toda essa sofisticação de socialização e ela vem pra gente e ela pergunta se a gente quer brincar com ela. Ela vem pra gente e ela pede colo. Ela vem pra gente e pede mais uma história na hora de dormir ou então pede pra dormir do lado da gente naquela noite. Se a criança pede uma vez só ou outra, isso não é uma questão que a gente precise se preocupar ou se ocupar demais dela. Mas se a criança pede a nossa atenção todo o tempo, isso é um sinal potencial de que a gente não está dando atenção espontaneamente para essa criança. Às vezes a gente chega do trabalho, por exemplo, do dia da gente extremamente cansado e a gente senta no sofá e a gente só quer descansar numa televisão, num celular ou qualquer coisa assim. E a gente só dá atenção para a criança quando ela pede. Se ela não pede, a gente aproveita que ela não está pedindo para poder descansar. E aí, ela não recebe a nossa atenção espontaneamente, ela precisa pedir. E isso transmite a ela a sensação de que não existe atenção sobrando, de que ela vai ter que lutar para conseguir essa atenção. E aí ela luta, porque a atenção é importante para ela. Então, se a gente dá atenção espontaneamente, a gente está ensinando para ela que existe atenção de sobra, que ela não precisa lutar por essa atenção. E aí ela se tranquiliza. Essa não é a única causa de uma criança que pede atenção demais da nossa parte. Pode ter a ver também com o fato de ela não se sentir bem sozinha, não se sentir forte o suficiente sozinha. E aí isso tem a ver com a busca da criança pela independência. É isso que fortalece a criança interiormente. E aí, para você saber mais sobre isso, eu vou sugerir para você a live que a gente fez e que está no Spotify sobre Montessori e o Pequeno Príncipe. Assista as 4 lives da Montessori e o Pequeno Príncipe que a gente fez no Spotify, que também estão no YouTube, tá bom? Que você vai ver muito mais sobre essa questão da força interior da criança. Mas para responder a questão da atenção não solicitada, da atenção espontânea, acho que a gente deu conta. Muito obrigado, foi uma delícia esse episódio, era um episódio que eu queria fazer fazia muito tempo. A gente continua a partir do próximo episódio com o dicionário Montessori, explorando termos importantes para a gente entender Montessori profundamente. E é isso, gente. Muito obrigado, um abraço para vocês, uma excelente semana e, sobretudo, uma excelente semana para as crianças que convivem com vocês. Até o próximo episódio. E para você que está no YouTube, também muito obrigado. A gente não vai ter edição nesse vídeo nem nos próximos, porque se eu tiver que fazer edição em cada um deles, eles não sobem nunca para o ar. Mas eu acho que ficou legal, acho que ficou gostoso, acho que deu pra gente aprender um monte de coisa. Muito obrigado. A gente se encontra de novo no próximo episódio do podcast do Lar Montessori. Obrigado, gente. Até logo.